Bom, agora vamos dar prosseguimento, falando na parte que é mais importante para nós, que seria a nomenclatura. O que é nomenclatura? Como que nós vamos dar nome a essas substâncias, no caso, os hidrocarbonetos que nós estamos falando. O nome de um composto orgânico ele é formado de 3 partes: prefixo, depois o intermediário ou infixo e o sufixo. O que nós vamos colocar em cada uma delas? No prefixo, que é a parte inicial do nome, o que eu vou ter? Indica o número de carbonos, quantos carbonos tem na cadeia. Então, nós vamos seguir uma tabelinha. Para uns é que a gente tem que saber de cor, tá? Então, quando for um carbono só, a gente vai usar o prefixo met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 non, 10 é dec. Esses aqui são os principais, tá? Depois, a parte intermediária ou o infixo, que é a parte do meio do nome, segunda partezinha do nome. Ela é baseada no tipo de ligação. Então, entre os carbonos, se eu tiver somente ligações simples, vou usar an. Se eu tiver uma ligação dupla, eu vou colocar en. Se eu tiver 2 ligações duplas, ó, como ligação dupla é en, para indicar 2, tudo que a gente for escrever dentro da química orgânica, tudo que for escrever que eu tiver 2 iguais, a gente vai utilizar di e mais aquela coisa igual. Então, 2 é di, ligação dupla é en. Então, di en, por isso que ficou di en aqui. Uma ligação tripla, in, 2 ligações triplas, di in. Se fosse 3 ligações duplas, para 3 a gente usa tri, ligação dupla, en, então ficaria tri-en. Se fosse 3 ligações triplas, para 3 eu uso tri, mais a ligação tripla, in. Pode aparecer também uma ligação dupla e uma ligação tripla. Ligação dupla, en, ligação tripla, in, en, in, tá? E para terminar, depois nós vamos ter o sufixo, que é o final. O sufixo depende do grupo funcional. O grupo funcional seria a função orgânica que a gente vai trabalhar. Então, no caso que nós estamos começando a estudar agora, é a função hidrocarboneto, que é aqueles que só possuem carbono e hidrogênio, como eu falei no vídeo anterior. Para hidrocarbonetos, nós vamos ter sempre a terminação O. Então, todos os hidrocarbonetos vão ter a última letrinha do nome O. Então, agora vamos pegar e vamos fazer alguns exemplozinhos aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa sempre observando primeira parte aqui. Deixa eu voltar aqui na folhinha aqui. A primeira parte aqui é o número de carbonos. Então, eu vou olhar, eu vou vir aqui na minha cadeia, esta cadeia aqui, e vou observar quantos carbonos tem. Eu tenho 2 carbonos. Como são 2 carbonos, você vem na tabela e olha. Para 2 carbonos, eu vou usar o prefixo et. Então, vem aqui e coloco et. Vou mudar de cor aqui para vocês verem a próxima parte. Agora, a segunda parte do nome, a parte intermediária. O intermediário é o tipo de ligação. Então, eu vou olhar aqui, ó. Entre os carbonos, eu tenho ligação simples. Então, apenas ligações simples, eu vou usar an. Você vai emendando o nome. Então, vem aqui e coloco an. E, por último, é a função. A função que a gente tem aqui, ó, eu tenho somente hidrogênio e carbono. Só hidrogênio e carbono é um hidrocarboneto, vai terminar o nome com O. Então, etano. Então, tá aqui. Nosso composto bonitinho é o etano. Próximo aqui agora, vamos contar. 1, 2, 3 carbonos. Para 3, eu venho aqui na tabelinha, você vai olhando, até que daqui um pouco você vai saber já de cor.
3 carbonos eu vou usar prop. Então, eu venho aqui e coloco prop. Depois, a segunda parte é tipo de ligação. Então, eu vou vir e vou olhar. Entre os meus carbonos, eu tenho novamente só ligações simples. Então, apenas ligações simples eu vou usar AN. Então, eu venho e coloco AN. E depois, agora, nós temos a função. Como é um hidrocarboneto, ou seja, só tem hidrogênio e carbono, tá? É um hidrocarboneto, termina com O. Fácil, né? Agora, vamos começar a ver eles quando tiver dupla ou tripla ligação. Esse primeiro exemplo aqui ainda é simplesinho. Eu vou só mostrar. Depois, os outros que são maiores, aí eu vou mostrar uma regrinha para vocês. Bom, esse daqui tem quantos carbonos? 1, 2. Volto aqui na tabela. 2 carbonos, eu vou usar ET. Então, eu venho aqui, ET. Depois, a gente vai para tipo de ligação. Qual a ligação que eu tenho aqui? Entre os meus carbonos, agora eu tenho uma ligação dupla. Então, eu venho, uma ligação dupla, eu vou usar N agora. Então, agora eu coloco N. E depois, somente carbono e hidrogênio. Só carbono e hidrogênio é um hidrocarboneto, eu coloco O. Eteno. Simples assim. Próximo. Quantos carbonos? 1, 2. 2 carbonos eu vou usar ET. Igual a gente já fez no outro aqui, tá? Então, só voltar aqui, ó. 2 carbonos, ET. Agora, nós vamos para tipo de ligação. Entre os carbonos, agora, eu tenho uma ligação tripla. Uma ligação tripla, tá aqui, ó. Uma ligação tripla, eu vou usar IN. Então, agora eu coloco IN. E depois, função, como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Próximo. Esse daqui. Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho na estrutura aqui? 1, 2, 3 carbonos. Vem na tabela, 3 carbonos, eu coloco prop. Então, vou escrever agora prop. Agora, nós vamos para tipo de ligação. O que eu tenho de ligação aqui? Agora, eu tenho 2 ligações duplas. Vamos vir aqui, 2 ligações duplas, eu coloco de N. Aí, olha o que acontece aqui. Deixa eu terminar aqui, depois eu volto para mostrar o que aconteceu. Só tem carbono e hidrogênio, eu coloco O. Aí, vamos tentar ler esse nome aí. Ficou propidien. Na língua portuguesa, não existe, a gente não deixa o P e o D junto, tá? Então, para adequar a língua portuguesa, a gente vai colocar um Azinho aqui, tá? Então, fica propadieno, tá bom? Só para ficar mais bonitinho na língua portuguesa. Agora, o que eu falei que tinha uma regrinha que eu ia mostrar para vocês depois. Eu não coloquei em nenhum desses outros, essa regrinha aqui é para quando tem ligação dupla ou tripla. Eu não coloquei nenhum desses 3 aqui, por quê? Porque é uma coisa óbvia, seria uma coisa que não teria como ser feita diferente, tá? Então, quando for uma coisa óbvia que não tiver como ser diferente, você não tem obrigação de fazer o que eu vou fazer aqui. Mas, o que acontece? Olha esse exemplo daqui de baixo. Eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. E eu tenho 2 ligações duplas. Eu tenho uma ligação dupla aqui e tenho uma ligação dupla aqui. Essa ligação, por exemplo, que eu coloquei aqui, eu poderia, em vez de ter colocado aqui, ela poderia estar aqui. Ou então essa ligação, em vez dela estar aqui, ela poderia estar aqui. Então, ela poderia estar em outro lugar. E a posição que você coloca, ela muda totalmente a estrutura. Ela muda totalmente o composto. Ela pode fazer um composto que era
inofensivo, pode fazer virar um composto totalmente tóxico e assim por diante, tá? Então, se torna importante, necessário e, ao mesmo tempo, obrigatório identificar aonde que eu coloquei essa ligação dupla ou tripla. Para identificar, você vai colocar qual é o número do carbono. A gente vai dar nome a esses carbonos através de números, tá? Vou chamar um carbono de carbono 1, o outro de carbono 2 e assim por diante. Então, eu vou identificar qual é a posição que está essa dupla ligação ou essa tripla ligação. Esse aqui, vou pegar esse aqui, exemplo de cima aqui. Por que que eu não coloquei numeração? A tripla tá aqui. Qual é o número do carbono que veio antes dele? 1. Então, como eu numerei daqui para cá, essa tripla ligação está antes do carbono 1. Tem alguns casos que vai ser necessário numerar a cadeia de trás para frente. Se eu numerasse de trás para frente, se eu fizesse ao contrário, seria esse daqui o carbono 1 e esse daqui seria o carbono 2. Do mesmo jeito, você ia olhar qual é o carbono que vem antes. Qual o carbono que veio antes da tripla? É o 1 de qualquer jeito. Então, independente se eu numerei daqui para cá ou de trás para frente, de qualquer jeito, a dupla ligação estaria no carbono 1. Então, eu colocaria o número 1 para indicar. Você pode colocar esse número assim, 1 etino, ou em vez de você colocar aqui, você pode colocar no final também, tá? Ou se não for assim, hoje em dia a gente coloca aqui, ó, et, aí você põe o tracinho, põe o número do carbono e depois o restante do nome, tá? Lê normal, etino, tá? Mas colocaria o número aqui no meio. Só que o 1 não é obrigatório, tá? Porque de qualquer jeito ele vai estar naquela posição. Então, quando for no primeiro carbono, não precisa se preocupar com isso. Se você quiser, você coloca. Esse daqui também. Por que que eu não coloquei numeração? Neste carbono aqui, não tem como eu colocar, no carbono número 1 aqui, não tem como eu colocar as duas duplas nele, tá? Não tem como eu colocar uma outra dupla aqui, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Aqui também não teria como eu colocar nesse carbono 3 aqui, ó, depois dele, porque aqui seria ligação com hidrogênio. O hidrogênio não faz dupla ligação. Então, os únicos lugares que existe para mim colocar as duas duplas são aqui. Mas se você quiser, não é obrigatório, mas se você quiser, você pode colocar a numeração. Vou colocar aqui no final, porque como eu falei, posso pôr no início, no final, no meio. Então, como eu tenho duas duplas ligações, você teria que colocar o número que está o carbono, o número que vem antes do primeiro e o número que vem antes do segundo carbono. Da dupla ligação, perdão. A dupla ligação está aqui. Qual é o número do carbono que veio antes? 1. Agora eu vou para outra dupla ligação. A outra é essa. Qual o número do carbono que veio antes? 2. Entre dois números, como eu vou colocar um outro número aqui, por regra se coloca uma vírgula, tá? Então, 2, que é o número do carbono que veio aqui, ó. A primeira dupla ligação, o carbono que veio antes é o 1. A segunda dupla ligação, o número do carbono que veio antes é o 2. Então, eu teria o propadieno, pelo amor de Deus, não fala 1,2 não, tá? É propadieno 1, 2, ou 1, 2 propadieno, tá? Então, volto a repetir, esse aqui também não é obrigatório, porque é o único jeito que tem de escrever. Agora, esse daqui que nós íamos fazer, esse daqui, como ele tem lugar que eu poderia mudar a posição dessas duplas ligações, então esse daqui eu tenho obrigação de escrever o número, tá? Bom, então quando tem dupla ligação, ou daqui a pouco nós vamos falar quando tiver radicais, eu tenho que fazer uma primeira parte que é numerar as cadeias carbônicas. Como que eu vou numerar a cadeia? Como nós estamos falando de ligação dupla ou tripla, a gente sempre começa a numerar uma cadeia pela ponta dela. Então, eu tenho duas pontas, ou essa ou essa. Por qual ponta que eu vou começar? Pela ponta ou extremidade mais perto da dupla. Quando tem só uma dupla, vamos fazer esse de baixo aqui primeiro. Esse daqui é mais fácil. Ó, depois eu volto no de cima. Essa daqui eu tenho somente uma ligação tripla. Qual é a extremidade que está mais perto dessa ligação tripla? É a da esquerda ou é da direita? Óbvio que é a da direita.
Então, como essa extremidade está mais próxima, eu vou começar a numerar por ela. Então, aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, tá? Então, numerei de trás para frente por causa da posição da tripla ligação. Então, essa extremidade está mais perto da tripla, então vou começar por ela. Então, eu tenho 4 carbonos. Vou vir aqui na minha tabelinha e vou olhar. 4 carbonos, eu vou usar but. Então, eu venho aqui e escrevo o prefixo but. Vou fazer de acordo com a regra nova, tá? Que a gente coloca a numeração no meio. Então, vamos agora à ligação. Eu tenho uma ligação tripla. Para uma ligação tripla, eu vou usar in. Então, eu vou escrever o in. Só que antes de eu pôr o in, eu vou escrever o número do carbono que veio antes da tripla. Então, o antes, gente, ó, a ligação tá entre o carbono 1 e 2. O número que vem antes é sempre o número menor, tá? Você pega a numeração menor. Então, o carbono que veio antes da tripla é o carbono de número 1. Entre dois números, vírgula, entre número e nome, tracinho. Então, aqui eu tenho nome, vou colocar um tracinho e vou escrever o número, tá? Agora, eu vou voltar, só tem essa tripla, então vou pôr tracinho de novo e escrever. Para uma tripla, eu escrevo in. Então, in. E agora, para terminar, a terceira parte do nome, o finalzinho aqui, é a função. Como nós temos somente carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, termina em O. Então, butino, um butino ou but-1-ino. Normalmente a gente fala butino 1, mas não é regra. Vamos voltar isso do meio. Vamos começar sempre numerando. Eu tenho dupla ligação agora aqui. Eu tenho duas. A outra está aqui. Vamos olhar qual é a ligação, a ponta mais próxima. Se eu começar daqui, a primeira dupla vai estar no carbono número 1, 2, 3, 4. E esta outra dupla vai estar no carbono de número 3. Então, vai estar um no 1 e o outro no 3. Se eu começar de lá para cá, 1, 2, 3, 4. A primeira aqui seria no carbono 1 e a outra seria no carbono 3. Viu que deu na mesma? Como dá na mesma, você pode escolher a posição que você quiser. Eu vou numerar daqui, porque eu acho que fica mais fácil da gente enxergar. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. 4 carbonos, como nós fizemos aqui no de baixo agora. Para 4 carbonos, eu vou usar but. Então, but. Agora, o tipo de ligação. Eu tenho duas ligações duplas. Para duas ligações duplas, eu vou usar DN. Então, antes de eu colocar o DN, vou colocar o número. Então, de palavra para número, tracinho. A primeira dupla, qual é o carbono que veio antes dessa primeira dupla? Carbono 1. Agora, eu vou colocar o próximo número. Então, vírgula. O carbono que vem antes dele é o carbono de número 3. Agora, eu vou escrever o infixo. Então, duas duplas eu vou usar de N. E para encerrar, só carbono e hidrogênio, eu coloco terminação O.